Quanto mais o tempo passa e mais ações são divulgadas, mais claro fica que o governo Lula definitivamente está destruindo a vida da população brasileira, enquanto se preocupa apenas com a sua própria imagem para se perpetuar no poder. Ontem foram anunciadas algumas medidas para, teoricamente, conter a inflação e reduzir os preços dos alimentos. O principal anúncio feito pelo governo foi a isenção no imposto de importação de 9 produtos. Eu listei esses 9 no nosso programa de notícias de hoje. Deixa eu recapitular aqui rapidamente. Carne, cuja alíquota atual é de 10,8%, café, que hoje está em 9%, açúcar, que hoje está em 14%, milho, atualmente em 7,2%, óleo de girassol, hoje em 9%, azeite de oliva, que hoje está em 9%, óleo de palma, que terá sua cota de importação aumentada de 65 mil para 150 mil toneladas, sardinha, cuja alíquota atual é de 32%, e biscoitos, que hoje tem um imposto de 16,2%, e massas alimentícias, cuja alíquota hoje é de 14,4%. Para começo de conversa, o perfil oficial nas redes sociais do presidente Lula publicou uma mentira sobre essas medidas, incluindo o ovo na lista de produtos inclusos nessas isenções. Algum tempo depois, a equipe de Lula voltou atrás e publicou uma nova imagem com a informação correta. Se outra pessoa tivesse feito isso, seria acusado de propagação de fake news, de desinformação. Mas como partiu de Lula, a situação foi chamada apenas de erro. Só que os problemas desse anúncio vão muito além do engano de Lula. A mentira sobre o ovo foi facilmente corrigida, mas outros problemas não terão soluções tão fáceis assim. O primeiro deles é que a isenção proposta para os 9 produtos visa aumentar a importação desses mesmos produtos. Isso significa que, mais uma vez, sob a narrativa de baratear os alimentos, o governo está jogando contra a agricultura nacional. Em vez de aumentar o investimento nos produtores rurais para fortalecer a produção interna no nosso país, o governo Lula prefere dar foco às importações. Curiosamente, no ano passado, quando o governo insistiu em fazer uma grande importação de arroz sob a falsa alegação de que as enchentes no Rio Grande do Sul causariam desabastecimento do produto no Brasil, a licitação em questão resultou em um processo fraudulento que, pouco tempo depois, precisou ser suspenso. O segundo grande problema é que os produtos selecionados para a aplicação dessa isenção representam um sacrifício insignificante para o governo e a medida, no fim das contas, será ineficiente. O próprio Ministério da Fazenda admite que o impacto fiscal dessa isenção será muito baixo, pois o volume de importação desses produtos é muito pequeno e as associações brasileiras de produtores de milho e de café já afirmaram que não existem fornecedores internacionais com preço competitivo em relação ao preço brasileiro. Ou seja, na prática, as medidas anunciadas não cumprirão os seus objetivos. E ainda tem mais um ponto. Segundo a revista Exame, haverá também uma flexibilização na fiscalização sanitária de alimentos, fazendo com que produtos circulem entre estados e municípios sem a necessidade de passar pelos principais sistemas de inspeção sanitária. Isso diminui a burocracia em cima do processo, mas diminui também a segurança do povo brasileiro ao consumir esses alimentos. Agora, enquanto o governo Lula, com toda a sua estrutura de 4 dezenas de ministérios, apresentou essas poucas medidas, de pouco impacto por sinal, a Frente Parlamentar da Agricultura apresentou uma lista de 20 medidas para baratear o preço dos alimentos. Eu também trouxe essa lista no programa de notícias de hoje e vou recapitular aqui rapidamente. As de curto prazo são revisão da tributação sobre fertilizantes e defensivos agrícolas, inclusão do óleo de soja na lista de exceções à tarifa externa comum, redução temporária do PIS/COFINS sobre insumos essenciais como trigo e óleo vegetal, revisão do adicional de frete para a renovação da marinha mercante, redução dos requisitos de garantia real para operações de crédito, reavaliação de impostos sobre embalagens essenciais, desburocratização alfandegária para agilizar a liberação de mercadorias, ampliação do uso do portal único de comércio exterior, eliminação de barreiras regulatórias desnecessárias na comercialização de produtos agropecuários. Agora, as medidas de médio e longo prazo propostas. Redução do desperdício de alimentos, reavaliando normas de validade, plano safra sem contingenciamentos, garantindo previsibilidade orçamentária, facilitação do acesso ao crédito rural, eliminando barreiras regulatórias, ampliação da subvenção ao seguro rural e do Proagro para proteção contra perdas climáticas, financiamento de longo prazo para a cadeia de frio, expansão da malha ferroviária e hidroviária para reduzir custos logísticos, recuperação de rodovias estratégicas e estradas vicinais, ampliação da capacidade de armazenagem para minimizar oscilações de preços, aplicação de medidas antidumping apenas em casos comprovados de concorrência desleal, aumento da disponibilidade de farelo de milho e soja para reduzir o custo da ração animal, incentivo à produção nacional de fertilizantes e bioinsumos. No mesmo documento que foi enviado aos Ministérios da Fazenda e da Casa Civil, a bancada do agro alertou o governo sobre o impacto da elevação dos gastos públicos e da desvalorização da nossa moeda no preço dos alimentos. E aqui eu resgato uma história antiga que mostra que Lula tinha plena ciência dessas consequências. Você deve se lembrar que há apenas alguns dias, a pseudojornalista militante The
Daniela Lima, revelou que, após a reunião de Lula com seus ministros, onde foi definido, ainda no ano passado, que o pacote de corte de gastos seria anunciado em conjunto com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, Fernando Haddad pediu para conversar a sós com Lula e com Gabriel Galípolo, que assumiria em breve a presidência do Banco Central naquela ocasião. Nesse momento, Galípolo alertou Lula sobre o fato de que esse anúncio conjunto faria o dólar subir e romper a barreira dos R$6. Quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Dito e feito. A cotação do dólar disparou, impactando, entre outras coisas, o preço dos alimentos, e tudo isso já era de pleno conhecimento de Lula, que mesmo sabendo o que aconteceria, escolheu anunciar, junto ao pacote de gastos, uma suposta isenção de imposto de renda que já vinha sendo prometida por ele desde 2022 e que continua sendo prometida por ele até hoje, sem qualquer previsão de quando será concretizada. Ou seja, pensando exclusivamente na sua própria imagem, Lula escolheu fazer um anúncio absolutamente inútil, mas que gerou um impacto negativo tremendo na população brasileira. Agora, por falar no governo Lula, um dos seus principais militantes viu a sua casa cair nos últimos dias. O deputado, cuja prioridade sempre foi lacrar nas suas redes sociais, viu suas principais narrativas desmoronarem diante dos olhos do povo brasileiro. O cara que acusava adversários de praticarem rachadinha, que dizia que colheria assinaturas para abrir uma CPI para investigar rachadinha, que dizia que rachadinha não era pouca coisa, que dizia que acionaria judicialmente pessoas que lhe acusavam de praticar rachadinha, agora confessou que praticou, adivinha o quê? Rachadinha, alegando que estava com o seu nome sujo, como se isso fosse uma justificativa para tal prática, e aceitou devolver o valor obtido de forma ilícita e pagar ainda mais uma multa para que o seu processo não seja levado adiante, evitando assim que consequências maiores pudessem recair sobre ele. Eu, sinceramente, não sei qual é a postura mais vergonhosa nessa história. Se é a do próprio Janones, se é a da Procuradoria-Geral da República, que aceitou encerrar o caso com uma simples devolução do dinheiro, pagamento de uma multa e a palavra do acusado de que ele se compromete a não cometer mais esse tipo de crime, ou se é a de Guilherme Boulos, o relator do caso de Janones na Comissão de Ética da Câmara, que inocentou o colega na maior cara de pau. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Esse é o voto. Obrigado, presidente.